E nós recebemos aqui no estúdio o médico neurocirurgião, doutor Fábio Esteves Júnior. Bom dia, doutor. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Mara. Bom dia a todos os telespectadores do RN no Ar. É um prazer estar novamente aqui com vocês. As lesões na cabeça estão, nas causas, principalmente de quedas de motos e, na maioria das vezes, por falta do uso de um equipamento muito importante, que é o capacete. Então, conta pra gente quais são hoje as principais dificuldades quando chega, o senhor também trabalha no Valfredo Gugel, também faz atendimento principalmente para crianças, mas se aquele capacete tivesse sido utilizado, muitas coisas poderiam ser evitadas. Exatamente, Mara. Vamos lembrar que a motocicleta é um veículo sobre duas rodas que atinge velocidades como a de um carro. Então, pense que o seu corpo, na verdade, é um para-choque nas situações de acidente. Então, o capacete é um fator necessário de proteção para guardar, para proteger essa estrutura tão importante que é o crânio. E o que percebemos no dia a dia é que a maioria dos atendimentos nos prontos-socorros são devidos a acidentes de moto. Se a gente pegar a estatística dos atendimentos, por exemplo, no Valfredo Gugel, cerca de 80% dos atendimentos, devido a traumas automobilísticos, são por conta de quedas de moto. E a maioria que chega ao Alfredo sem capacete. A grande maioria sem capacete ou um uso incorreto do capacete. Por exemplo, não afivelam direito à cordinha de segurança do capacete. Então, na cinética do trauma, na velocidade, quando esse indivíduo é ejetado ou cai ao solo, uma das primeiras estruturas a machucar é a cabeça. Então, o capacete é esse escudo do motociclista. Uma lesão na cabeça por causa de uma queda que pode trazer muitas sequelas ao paciente. Positivo. Cerca de 63% das mortes, inclusive, de acidentes automobilísticos, são de motociclistas. Então, a maioria. E não é só a gente pensar em morte. Muitas vezes esses pacientes ficam internados por muito tempo, ficam com sequelas graves. E não é só a questão da saúde pública, de onerar o serviço público, mas também todo um quadro social, as famílias. A maioria desses pacientes são ativos, trabalham, estão em idade produtiva. Então, as sequelas também causam vários prejuízos. No trânsito, hoje, a gente também vê, patinetes e mais bicicletas. Todos dois que devem ser guiados também com o uso do capacete, que deveria ser obrigatório. Com certeza. Inclusive, os patinetes estão hoje aí, na nossa cidade. Lembrar que ele tem um limite de velocidade de 20 km por hora. Mas imagine que a pessoa está em pé, onde o centro de gravidade, o que é isso? A altura da queda. É maior, por exemplo, do que quem está sentado no carro ou mesmo pilotando a moto. Então, essa velocidade, apesar de considerada baixa, é fator de trauma, é gerador de risco, uma vez que você cai. Geralmente os patinetes andam mais próximos à calçada, então temos o meio-fio como um fator importante de trauma. Então as quedas do patinete estão cada vez mais comuns também nos prontos-socorros e é potencialmente grave, sim. Precisa do Então, uso... já iniciou. As pessoas já indo... Já sim, e dos variados motivos. Tem atropelamentos por patinete, patinete que atropela pessoas, então por isso a responsabilidade em dirigir um patinete. Tem quedas de patinete, tem outros veículos como carro e motos que atropelam quem está no patinete. Então a dinâmica do trauma, nas rodovias é bastante diversificada. Então os patinetes estão entrando em competição muitas vezes com os carros em vias públicas, em calçadas que têm pedestres. E, além do mais, poucos são aqueles que usam materiais de proteção, como capacete, cotoveleiras, joelheiras. Além do traumatismo craniano, não podemos esquecer dos traumas raquimedulares, que é trauma na coluna, que também deixa sequelas sensitivas e motoras. Hoje em dia, principalmente agora indo mais para o aspecto das crianças, quedas, menino começou a andar ali, então a gente tem que ter uma atenção redobrada, mas quedas de berço, tem muitos casos, doutor, e de situações que, assim, infelizmente, porque não houve a proteção adequada, essa criança acabou ficando com sequelas? Existe.
É difícil, é raro Hum. acontecer sequelas definitivas, mas sempre pode existir. E é muito comum isso acontecer. A queda do berço, a queda da cama, a queda da rede. Lembrar que a criança, uma altura da cama, para uma criança, para um bebê, é uma altura importante. Para a gente que é adulto, que tem uma estatura maior, às vezes a queda de uma cama é uma baixa estatura. Mas para o bebê, na proporção do seu corpo, a queda de uma cama é uma queda de uma altura considerável. Então chegamos sim a ver fraturas cranianas, hematomas intracranianos, necessidade de passar por cirurgias. Então por isso a gente tem que redobrar a atenção com as crianças. Para as crianças, a recuperação ela é mais rápida e há um processo, vamos dizer assim, de desenvolvimento melhor no cérebro para que de fato, esse pós-cirúrgico também seja mais satisfatório? Graças a Deus a criança tem algo que a gente chama de plasticidade cerebral. Ela tem uma capacidade de outras regiões do cérebro assumirem aquela função que foi perdida, que foi lesionada. Além de ter um poder de cicatrização bem importante, que faz diferenciar um pouco dos adultos. Doutor Fábio Esteves Júnior, neurocirurgião, muito obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente. Obrigado, Mara, sempre disponível e conscientizar todos sobre o uso de capacete e seguir as leis de trânsito.